Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos aqui novamente para a gente compartilhar a palavra de Deus. E eu estava pensando nesses dias sobre as notícias que estão sendo veiculadas, sobre a devastação humana que a Covid-19 está causando. Pessoas de todas as classes sociais, pessoas saudáveis, pessoas doentes, jovens, velhos, da zona rural, da zona urbana. Esse vírus, ele não tem distinção para atacar. Ele está deixando um rastro de destruição e medo. Em meio a todo esse caos, o que nós devemos fazer? Como deve ser o nosso procedimento? Quais as atitudes que a gente deve tomar? Como que a gente dorme? Como que nós descansamos? Como que nós deixamos a nossa mente em paz para a gente ter um sono tranquilo? E quando a gente acorda, o que a gente pensa? Quais são os nossos objetivos? Essa pandemia, ela tem trazido à tona o valor das coisas. Ela tem nos mostrado o que realmente tem valor. Eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas ao redor do mundo está pensando e repensando sobre os seus valores. O que realmente vale a pena nessa vida? O que nós devemos buscar? O que nós devemos guardar quando nós conquistamos? O que nós devemos acumular aqui nessa terra? O que nós devemos compartilhar, distribuir, ofertar? Todos estão falando a seguinte frase: o mundo nunca mais será o mesmo após essa pandemia. Isso é verdade, nunca mais será o mesmo. Agora eu pergunto, e se não houver o amanhã? E se não houver o amanhã? O que eu fiz, Danilo? O que eu acumulei até hoje na minha vida? O que eu realmente dei valor? O que eu fiz que valeu a pena? No que eu investi a minha vida, o meu tempo, as minhas forças, os meus recursos? Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos foi para onde? Serviu para o quê? Em meados de março, morreu o presidente de um grande banco aqui em Portugal. Ele tinha sido a segunda vítima mortal em Portugal de Covid-19. Um homem brilhante na sua carreira, inteligentíssimo, milionário, mas nada nem ninguém conseguiu impedir que esse novo vírus, que assola a humanidade, levasse a cabo a vida desse homem. Ele tinha tudo. E o Covid-19 levou sua vida. Jesus, quando estava compartilhando os seus ensinamentos no Sermão do Monte, ele levou conceitos e valores aos seus ouvintes com o objetivo de direcioná-los ao caminho de Deus, demonstrando o que realmente vale a pena nessa vida. Foram muitos conceitos, foram muitas orientações, muitos exemplos. Num determinado momento, ele toca num assunto que é extremamente pertinente nos nossos dias de hoje. Eu quero compartilhar com vocês, são só 3 versículos. Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 21. A palavra de Deus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Eu peço que o Senhor a abençoe, que o Senhor me instrua, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que nós possamos ouvir a tua voz e te obedecer.
Abençoe cada um que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele estava falando sobre conceitos, sobre orientações. Jesus, ele estava demonstrando quais reais valores o homem devia ter, o homem deve ter. Hoje nós vemos, por mais tesouros que as pessoas possam acumular aqui nessa terra, eles não podem, nem conseguem impedir que o vírus os infecte. As riquezas e os bens, eles não protegem ninguém do contágio. Não existe nenhum lugar no qual as riquezas dessa terra não corram risco de serem roubadas, de serem corroídas pela ferrugem ou comidas pelas traças. Não existe aqui na terra nenhum lugar, qualquer que seja, que haja 100% de proteção e segurança. Cristo nos exorta a não darmos o valor indevido a tudo isso que perece, seja o que for. Jesus, interessantemente, com essas palavras, ele não nos proíbe de ajuntarmos tesouros. Ele não fala, não, vocês não devem ter tesouros. Aliás, ele exorta para que nós ajuntemos tesouros. Porém, a grande questão é aonde ajuntar os tesouros. Aonde acumular os tesouros? Em qual lugar guardar esses tesouros? Cristo afirma que nos céus nem a traça, nem a ferrugem corroem os tesouros, e nem os ladrões conseguem escavar ou roubar. Lá é o único lugar 100% seguro. Nós temos visto que hoje estamos vivendo o tempo da generosidade. Hoje é o tempo de prestarmos atenção àqueles que estão ao nosso redor, de nos solidarizarmos com as necessidades do outro. Hoje é o tempo de compartilhar, de suprir, de socorrer aqueles que precisam. Eu vou contar um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, o Edu já tinha nascido, uma pessoa do Brasil me ligou pedindo a minha conta, dizendo que queria nos dar uma oferta. Só que essa pessoa estava desempregada há mais de um mês. E ela me disse que havia conseguido fazer um trabalho de um mês, que havia recebido um bom dinheiro e que queria nos dar uma oferta. E de momento eu falei, de jeito nenhum, você está desempregado faz mais de um ano. Fica com esse dinheiro para você não precisa me dar oferta. Não, eu orei durante uma semana e Deus me direcionou a ofertar para vocês. Tá bom. A pessoa depositou na minha conta do Brasil e naquela semana, curiosamente, Deus incomodou meu coração e da Elaine para ajudarmos 2 famílias do Brasil e uma igreja. Mas nós não tínhamos condição. E o que acontece? Deus claramente nos mostrou, agora vocês têm como ofertar. E nós dividimos essa oferta que era muito boa, que iria nos ajudar muito, e não ficamos com nenhum centavo. E o que acontece? Eu fui falar com essa pessoa novamente, falei, olha, eu senti que eu deveria te dar satisfação e que aquela oferta generosíssima que você nos deu, nós dividimos dessa forma. Sabe o que essa pessoa falou? Ela falou o seguinte, era exatamente isso que eu queria ouvir de vocês. Porque eu orei uma semana pedindo para que Deus me direcionasse para onde eu deveria ofertar e Deus me levou até vocês aí em Portugal. E eu não queria que essa bênção parasse em vocês. Eu queria que a bênção fluísse.
E aquela frase ficou na minha mente e no meu coração, e é o que eu e Elaine temos levado até hoje nas nossas vidas. Meus queridos, a bênção tem que fluir, independente da nossa necessidade. A bênção tem que fluir. Muitas vezes Deus vai fazer com que nós sejamos a última parada da bênção. Mas muitas vezes Deus vai nos abençoar para nós abençoarmos. E realmente não existe nada melhor do que ver a bênção do Senhor fluindo. Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, ele diz o seguinte. Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus queridos, Paulo nos exorta a buscarmos as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Ele está sentado à direita de Deus. Paulo nos exorta a pensarmos nas coisas lá do alto, não nas coisas dessa terra, porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meus queridos, o Senhor Jesus, Ele tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Ele quer que nós estejamos realmente olhando para Ele e não olhando para as circunstâncias. Imagine o seguinte, eu morri e eu chego lá diante de Deus e estou salvo. E aí Deus faz o seguinte: Danilo, onde estão os tesouros que você acumulou na sua vida? Aí eu respondo assim: Senhor, foi tão difícil, eu tive que estudar tanto, que me dedicar tanto, trabalhei que nem um escravo. Tudo que eu conquistei foi com muito suor, eu não ganhei nada de ninguém. Eu não pude me desfazer das coisas, eu não pude compartilhar, eu não pude repartir e ajudar, porque foi com tanto sacrifício, foi tão valorizado e ficou tudo lá na terra. Ou também eu poderia dar outra resposta: Senhor, afinal eu era missionário, né? O Senhor não me levou para Portugal? Eu não tinha riqueza, morava de aluguel, não tinha casa. Tudo que eu possuía foi comprado usado. O meu carro, os meus móveis. Eu dependia de ofertas, eu vivia pela fé. Como eu tinha pouco, fiquei com tudo que era pouco, que era quase nada. Já pensaram se realmente existisse essa pergunta, essa conversa? Que tristeza! Que frustração chegar diante de Deus e dar uma dessas duas respostas. Que vida miserável que eu vivi nessa terra. Jesus, ele conclui essa exortação dele, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o nosso coração? Quais são as coisas que enchem o nosso coração?
Nós não sabemos absolutamente nada sobre o amanhã. Nós não fazemos a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Nós não conseguimos prever nada. Nós não conseguimos prevenir a nossa morte. Mas hoje, nós podemos fazer aquilo que o nosso maravilhoso Deus e Senhor quer que façamos. Ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer que nós acumulemos tesouros nos céus, porque lá é a casa dele. Meus queridos, as previsões não são boas. Estão falando que após a pandemia a situação vai ficar pior. Que mais de 250 milhões de pessoas irão morrer de fome no mundo. Não é que vão ter fome, irão morrer de fome. O que nós estamos fazendo hoje? Ah, mas eu não sei se eu vou ficar desempregado, então tenho que guardar tudo para mim. Eu não sei o dia da manhã, então eu tenho que me prevenir, eu tenho que guardar tudo. Qual é a nossa confiança? Em quem nós confiamos? Em quem nós depositamos verdadeiramente a nossa fé? Os nossos tesouros devem ser acumulados aonde Deus está, não aonde nós estamos. Deus quer que nós investamos naquilo que é invisível, porque o invisível é eterno. Vamos lá para 2 Coríntios. Olha o que Paulo novamente fala. 2 Coríntios, capítulo 4, só o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aqui o contexto é sobre as aflições, sobre as tribulações, e é exatamente o momento que a gente está vivendo. Nós não sabemos de nada. Cada dia tem uma notícia diferente sobre o Covid-19. Cada dia tem um número mais terrível. Nós precisamos olhar para o invisível. O que é mais maravilhoso nos conceitos que o Senhor quer nos dar é que Ele quer que nós olhemos para Ele, que nós confiemos nele, que nós estejamos investindo nele. Tudo que é invisível. Só que essa forma de investir no invisível é olharmos para o visível que está ao nosso redor e que são as pessoas. As pessoas estão ao nosso redor. As pessoas estão ao nosso lado. As pessoas estão clamando por ajuda. Essa semana eu e Elaine tivemos uma experiência sinceramente surreal. Estávamos falando justamente sobre esse assunto. Eu estava vindo para a igreja para fazer a pregação, para estudar, para orar. E ela precisou de um produto para continuar fazendo o almoço. Eu fui levar para ela, porque só eu que saio de casa. E quando eu estava voltando para a igreja, eu justamente encontrei na rua uma pessoa que eu nem sei o nome dela, mas uma pessoa que nós estávamos pensando em ajudar. E aí Deus falou: as minhas obras eu já preparei, é só você andar por elas. Efésios 2:10.
O nosso Deus, Ele quer nos usar, meus queridos. O nosso Deus, Ele quer nos capacitar. Ele quer fazer com que a bênção dele flua, que não fique retida. Ele deseja que nós acumulemos tesouros nos céus, aonde nem traça, nem ferrugem corrói, aonde os ladrões não escavam nem roubam, aonde Ele está, aonde é 100% seguro. Que nós possamos hoje rever os nossos valores, que nós possamos investir realmente hoje naquilo que é a vontade de Deus para nós, que nós estejamos atentos, orando ao Senhor todos os dias, buscando a sua face, lendo a tua palavra, buscando a sua orientação. Deus vai falar, Deus sempre fala, Deus quer falar. E nesse momento terrível, onde milhares de pessoas estão morrendo, milhares de famílias estão sendo destruídas, estão chorando, é a hora de nós agirmos, é a hora do povo de Deus fazer a diferença. Esse é o momento da solidariedade, esse é o momento da generosidade, esse é o momento de estarmos atentos àqueles que estão ao nosso redor, com olhos nos céus. Que o Senhor Jesus nos abençoe esse dia. Que o Senhor Jesus continue falando conosco essa semana. Que nós estejamos atentos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe.